Paz do Senhor, meu prezado aluno, meu prezado seminarista, Paz do Senhor, espero que você esteja bem. E hoje nós vamos continuar nossas aulas de teologia, falando sobre a grande tribulação, a escatologia bíblica, né? Escatologia essa que nós já estamos algumas aulas falando sobre ele, né? E a gente vai falar hoje sobre a grande tribulação, né? Nós cremos que antes da grande tribulação haverá a guerra de Gog e Magog, né? Que eu espero que você veja no vídeo que está na playlist, né? Que a gente já colocou antes. E é a invasão de Israel pela Rússia, né? Esse vídeo a gente explora muito esse assunto, a gente explora mais, né, esse assunto. E eu acredito que logo após o arrebatamento da igreja haverá a guerra de Gog e Magog, onde as nações de Gog, que é a Rússia, cairão nos montes de Israel, né? Que será preciso 7 meses para serem sepultados, né? Ora, hoje a maior potência do mundo que faz frente à OTAN, à União Europeia, é a Rússia, né? E ao cair a Rússia, então, ficará um vácuo. E esse vácuo será preenchido pelo esse líder, né? Que é Gog, que vai regimentar essas nações para ir, aliás, que é o anticristo, né? Gog já teria caído. Gog é um líder que caiu juntamente com Magog, que é a Rússia, né? E aquelas terras lá, nas montanhas de Israel. Então, quando esse líder que regimentou essas nações para destruir Israel, ele é destruído pela mão do Senhor ali nas fronteiras de Israel, nos montes de Israel, então esse vácuo, que era essa potência que é a Rússia, terá que ser preenchido por alguém. Então esse alguém é o anticristo, que vai ser presidente da UE, né, União Europeia, e logo vai mandar a OTAN e tudo, e vai querer, né, ditatorialmente governar o mundo todo. Então a grande tribulação ela se dará após o arrebatamento da Santa Igreja, né? Outros nomes também da grande tribulação é a ira ou cólera de Deus, Apocalipse 15 e 7. Será também a hora do seu juízo, em Apocalipse 14 e 7. Indignação do Senhor, em Isaías 34 e 2. Será também o dia das trevas e da tristeza, dia de nuvens e de densas trevas, Sofonias 1, 14 ao 18, né? E os nomes também que se referem a esse dia que é o dia da grande tribulação. Como será essa grandeza? Será grande em extensão, isto é, no mundo inteiro. Não ocorrerá num lugar isolado como em épocas passadas, né? Então Daniel 12:1 nos informa que será no mundo todo que essa tribulação virá. Então não será que nem alguns já pretendem falar que é só na Europa, que é só aqueles países ali que vão sofrer com a grande tribulação. A tribulação será no mundo todo. Vamos ver o que diz Daniel 12:1. Vou procurar aqui a modo raiz, né? Improvisando. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, será sobre todas as nações esse momento, né? É interessante dizer que será grande em sofrimento também, porque nunca houve, nunca haverá outro de tamanho envergadura, né? De tamanho envergadura. Sempre houve sofrimento no meio da humanidade, mas qual a esse nunca haverá. Mateus 24, 21, né? Daniel 12, do 1 ao 2, como já foi lido. Então será um momento que não terá comparação com os outros sofrimentos. Então quem achar que a tribulação está sendo atualmente não resistirá a esse dia, porque será bem mais
muito mais intenso, será muito mais ruim do que o que estamos passando agora. Quando será? Segundo a teoria pré-tribulacionista, a grande tribulação começará logo após o arrebatamento da igreja, o início do governo do anticristo. Né? Essa teoria do pré-milenismo é dispensacionalista, mas de acordo com a teoria pós-tribulacionista, a igreja sempre passou por tribulações e a grande tribulação será apenas uma intensificação nos últimos dias, esse sofrimento que ela tem passado. Né? É bom lembrar que a grande parte das igrejas americanas e brasileiras professam como doutrina e pensamento a tribulação terá início logo após o arrebatamento da igreja, que é a nossa, né? Nós cremos assim, né? Nós acreditamos que a grande tribulação começará logo após a subida da igreja para se encontrar com o Senhor. Então, logo após que a igreja subir, então dar-se-á início ao reino do anticristo, né? Dar-se-á início à grande tribulação. Isso é quando será, né? Como eu já falei. Quanto tempo durará a grande tribulação? Com respeito ao tempo de duração da grande tribulação, passaremos a expor algumas teorias. Você pode acompanhar isso no seu livro, tá bom? Então, alguns renomados teólogos pensam que a grande tribulação terá 40 anos e não terá, como pensam outros, acreditam apenas 7 anos, né? Visto que Daniel 9, 24 ao 27 e Apocalipse 11, 7 não é o período total da tribulação, mas apenas o dia mais críticos, né, dela. Alegam também que o número 7 possa ser um mistério e não o tempo exato da grande tribulação. Então, eles interpretam que 11 e 1 de Apocalipse, 24, 27 de Daniel 9 será apenas como é que eu posso falar assim, um símbolo, né? Mas que o tempo correto seria 40 anos de grande tribulação. Então, a parte mais intensa dessa tribulação seria os 7 anos, né? Mas não é isso que a gente acredita, né? O número 40, aqueles que defendem que a tribulação durará 40 anos, baseiam-se no número 40, que é entendido que sendo o número bíblico simbólico místico, né? Exemplo, a chuva do dilúvio foi 40 dias e 40 noites, né? Jesus foi tentado no deserto 40 dias. Né? A pregação de Jonas na cidade de Nínive durou 40 dias. Né? E entendi que seria muito estranho se a maior provação de todos não durasse tempo tradicional e espiritual. Isso é 40 anos no caso, tal número de anos. Né? Então, eles acreditam que não será só 7 anos, mas será 40 anos. Né? Mas Jesus mesmo disse, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então o negócio vai ser intenso. E se durasse 40 anos, nenhuma carne se salvaria, como disse Jesus. Então, a teoria dos 7 anos, vamos para a nossa teoria. A teoria de que a grande tribulação terá 7 anos de duração baseia-se em Daniel 9, 24 ao 27, onde trata-se das 70 semanas de Daniel. São interpretadas como sendo semana de anos e não de dias, Levítico 25, 8, ou seja, 49 anos a 70 semanas está dividida nos versículos 25 e 26 em 3 períodos, sendo que o primeiro período começou no reinado de Artaxerxes, no mês de Nisan, abril, de 455 a.C., e a data da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, versículo 25, né? E Neemias, aliás, 2. Esse primeiro período durou 7 anos, ou 7 semanas, né? Ou 49 anos, o período de que a cidade e os muros de Jerusalém foram edificados. Então esse primeiro período durou 7 semanas de anos, ou 49 anos, que a gente está tratando as semanas de anos e não de dias como a gente trata comumente. As semanas são semanas escatológicas e simbólicas, né? Por isso que é semanas de ano e não simplesmente semana de dias. Bom, o segundo período que a gente entende das 70 semanas são as 72 semanas, né? De 439 anos. Você multiplica 62 semanas. 62 semanas vezes 7 vai dar 434 anos, até ser tirado o Messias, do versículo 26, né? Então, até ser exterminado o ungido. E foram exatamente 483 anos, né? Isto é, 49 anos de primeiro período e mais 434 de segundo, né? Desde a saída da palavra para restaurar
a crucificação de Cristo no mês de Nisan. Então, se a gente teve a primeira semana, né, são 62 semanas, com mais 7 semanas, logo a gente tem 69 semanas, né? Isso dá um total de 483 anos, né? Desde a saída para reconstruir a cidade de Jerusalém. O terceiro período é o tempo que resta para completar os 490 anos, né? Para ficar fechado, né? 7 vezes 7, né? 49, né? 7 vezes 70 no caso. 490 anos. Então falta um período, uma semana para completar esses 490 anos. Esse tempo que para completar os 490 anos foi interrompido após a morte de Cristo, né? E o nascimento da igreja. Sendo assim, a última semana que restava para cumprir toda a profecia foi empurrada para o futuro, ficando a igreja nesse intervalo de tempo, visto que a profecia era para Israel e não para a igreja. Com o arrebatamento da igreja, Deus voltará a tratar com Israel, e é aí que a 79ª semana se ligará na 70ª semana de Daniel, né? Então, se já passou 7 semanas, mais 62 semanas, falta uma semana. Então, essa última semana se dará após o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque essa 70 semana é para Israel e não para a igreja. A 69ª semana parou com a crucificação de Cristo, né? Com a morte de Cristo e a ressurreição dele. Então, com o nascimento da igreja, Daniel não viu o nascimento da igreja. Daniel não viu. Daniel não viu esse período que já passou mais de 2000 anos, né? Não, esse período que já está em 2000 anos, Daniel não viu, que é o período da igreja. Por isso que a gente fala que Daniel não viu a igreja. Por isso que essa 70ª semana é para tratar com Israel. Como já passou 69 semanas, falta essa última, né? Que é a semana da grande tribulação. Então, conforme Daniel 9:27, o anticristo firmará um pacto com muitos, né, por uma semana, ou a 70ª, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta no templo. Certamente os judeus recusarão adorá-lo, e será aí que o anticristo desencadeará uma terrível perseguição contra isso. Com respeito a isso, Jesus disse que nenhuma carne se salvaria se aqueles dias não fossem abreviados. Mateus 24, 15 ao 22. Né? Então, essa 70ª semana será o que nós conhecemos como a grande tribulação. Né? Jesus fala, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por isso que a gente deve ter cuidado, né? Para quando a gente interpretar a Bíblia, não interpretar de modo errado. Né? Porque já pensou, 40 anos de tribulação extrema, não vai sobrar nada. Né? De onde virá essa grande tribulação? Né? A grande tribulação virá de duas fontes, a saber, de Deus, Apocalipse 6, do 1 ao 16, 8, 1 ao 13, 9, e vamos ver só os 6, né? Apocalipse 6, 6 e 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, ele ouviu um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. Né? E havendo aberto o 7º selo, fez o silêncio no céu quase por meia hora. Então, 8 e 1. Então, essa grande tribulação, ela virá da parte de Deus. Né? Mas também ela virá da parte do diabo. Né? Vamos ver Apocalipse 13. Virá o sofrimento também, né? 13, do 11 ao 17, né? Que diz, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro,
e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Vai ter o CPF do Satanás no braço, né? O adorador da besta, né? Então, nesse tempo, a humanidade estará dividida em dois grupos. Só haverá duas religiões na Terra. Os adoradores da besta, Apocalipse 13, 11 ao 18, como eu já li, e os adoradores do grande Deus. Os que serviram a Deus nesse tempo estarão livres de flagelos que virão da parte de Deus. 7 e 9 de Apocalipse. Sete e 9 diz: Depois dessas coisas olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas em suas mãos. Logo, essas duas religiões estarão na grande tribulação. Só haverá duas. Aqui adora a Deus e aqui adora o diabo, né? A placa da igreja vai ser essa, de Deus ou do diabo, né? Então é interessante dizer, mas não estarão isentos de perseguição da besta, né? Mesmo esses santos, os ataques de Deus à terra, né, as pragas, as coisas todas, não atingirem o povo de Deus, mas a besta perseguirá o povo de Deus, né? Então, nesse tempo, a humanidade só terá duas opções, ou o sinal da besta ou o sinal de Deus. Apocalipse 14, do 8 ao 11. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu, grande Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber de vinho da ira da sua prostituição, e seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Então, o que o texto diz? É que os filhos de Deus, durante a grande tribulação, não serão atingidos pela maioria das pragas que Deus vai mandar sobre a terra para atacar o reino de Satanás. Mas, para compensar, serão perseguidos, né? E sofrerão perseguição por parte do anticristo, né? Do meio para o fim, a grande tribulação será mais densa, tanto que as potências que controlam o globo serão abaladas e a terça parte da terra será destruída totalmente. Então, amados, do meio para o fim, haverá um estrondo muito grande, as potências do céu serão abaladas e um terço das pessoas que vivem a terra será destruída totalmente. Mateus 24 e 29, mas vamos ler em 8 e 12 de Apocalipse, que diz assim: E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente
semelhantemente à noite. Então, e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo em grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de tocar, que ainda hão de tocar, né? Então, o anjo tocou sua trombeta, foi ferida a terça parte do sol, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse. Então, foi um negócio meio, vai ser mesmo uma coisa terrível, né? Que vai... O 24 e 29 de Mateus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então vai ser, do meio para o fim, será um negócio mesmo, tremendo mesmo, né? Que vai vir para castigar aqueles que habitam sobre a terra. Então haverá a pregação do evangelho na grande tribulação. Durante a grande tribulação haverá a pregação do evangelho. Porque tem uns caras aí dizendo que não, né? A igreja vai subir, o Espírito Santo vai ser tirado da terra e não vai haver mais pregação para ninguém se salvar durante a grande tribulação, né? Aí é onde eu digo, rapaz, pague um curso de teologia, estude, né? Estude com a gente aqui, faça alguma coisa pela sua vida, né? Deixe de ficar repetindo o apapagaiamento dos outros, né? Então, e você também não se esqueça de nos ajudar nesse projeto, né? Com sua mensalidade, né? Com seu Pix aí, com suas ofertas, né? Para fortalecer o canal, né? Mas sem delongas, né? Na grande tribulação haverá a pregação do evangelho, né? Como já foi dito. Na grande tribulação haverá um poderoso avivamento evangelístico através do ministério dos anjos. 14 do 6 ao 12. 14:6, né? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, e por aí vai. Então, vai ter também as 2 testemunhas, e vai ter também os 144 mil selados. Então, as 2 testemunhas vai ser selada para pregar durante o primeiro período, e os 144 mil, capítulo 7, né? Essas duas, é interessante dizer que o Apocalipse não está em ordem cronológica, né? Não está em ordem cronológica. Então tem um acontecimento que acontece no começo, depois então ele repete, né? Então as 2 testemunhas serão do primeiro período e os 144 mil será do segundo período, né? São os enviados para pregar esse evangelho. Sem falar que os anjos também terão esse ministério. E os anjos pregarão o evangelho eterno. Veja só, rapaz, o evangelho eterno. Que evangelho eterno é esse, hein? Outro evangelho, né? Olha só aqui. O evangelho é imutável pelo que é eterno, né? Então, se o evangelho é imutável, então o evangelho é eterno. Se o evangelho que Jesus pregou é o mesmo que nós pregamos hoje, logo ele é imutável, não muda. E também, se passar 1 milhão de anos, não vai mudar, vai continuar o mesmo. As palavras vão ser as mesmas. E o poder transformador será o mesmo. Então os anjos pregarão o evangelho eterno. O evangelho é imutável, por isso ele é eterno. Há muitas ideias com respeito ao evangelho eterno pregado, né, pelos anjos no período da grande tribulação. O mormonismo erroneamente, pensa que este seja o evangelho restaurado, ou seja, uma nova versão do evangelho, que teria sido revelada, né, em sua própria religião, mas esta interpretação só pode satisfazer aos inventores dela, né? Ele diz que o evangelho eterno é o evangelho deles, né? Mas isso é invenção. O evangelho é eterno, porque o evangelho é imutável. Eterno é aquilo que não muda, eterno é aquilo que não sofre alteração com o tempo, nem com o espaço. Se ele não sofre alteração nem com o tempo, nem com o espaço, logo é eterno. Deus é eterno. Então, o evangelho será o mesmo, porém, em várias advertências, em contraste ao falso evangelho, do falso profeta induzindo o povo à adoração à besta. Então, de um lado estará o falso profeta
fazendo apologia à besta, né? E por outro lado, os anjos, as duas testemunhas e os 144.000 fazendo apologia ao Cordeiro de Deus, ao Senhor Jesus, ao Evangelho Eterno. Olha, esse Evangelho não muda, eles vão dizer, né? Esse Evangelho é eterno, esse Evangelho transforma. Então, Jesus tem a salvação para a vida de vocês, né? Então, logo, vai ser esse Evangelho pregado, né? Alguém vai perguntar para vocês, e o Evangelho Eterno? Testemunho de Jeová, os adventistas, os mormons, o capeta. Você vai dizer, Evangelho eterno, porque ele é imutável, ele não sofre alteração, né? O Evangelho, onde ele estiver, ele é o Evangelho, né? Se você sair de hoje e for para qualquer parte do mundo, o Evangelho ele não vai deixar de ser Evangelho, porque você vai atravessar uma fronteira, certo? Então, por isso que é eterno, é imutável, é transformador, é sublime, né? As duas testemunhas, quem são essas duas testemunhas? É Enoque e Elias, né? Vamos ver, né? Se é Enoque e Elias mesmo, né? Ou então é quem? É Enoque e Elias, ou então é Moisés e Elias, né? Ou é quem, né? Mas vamos ver o que diz o nosso texto, para você tirar suas conclusões, né? Não repita, tire suas conclusões, aprenda o certo, né? Alguns supõem que as duas testemunhas sejam Elias e Enoque, visto que ambos, né? Ele escreveu ambos, mas escreve aí na tua Bíblia aí ambos, né? Corrija aí. Não passaram pela morte, verdade. Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus, não se viu mais porque Deus para si o tomou. E segundo Reis 2:11 diz que Elias foi tomado no redemoinho, né? Então, conforme Hebreus 9:27, eles deverão retornar para exercer um novo ministério e, após isso, passar pela morte, né? Então, é necessário que eles desçam, né? Segundo a interpretação de 9:27 de Hebreus. Vamos ler. Olha a base. 9:27 de Hebreus. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, né? Então, como aos homens está ordenado e como eles não morrerem, eles têm que retornar à terra para morrer nas mãos do anticristo, na mão do anticristo. Aqueles que pensam, aliás, Moisés morreu, né? 29 de Deuteronômio, né? Subiu lá e morreu, só que ninguém encontrou o corpo dele, né? Aqueles que pensam se tratar de Elias e Enoque, Enoque representa a igreja, né? Outros dizem que Elias representa os profetas e Moisés representa a lei. Outros acrescentam isso que no Monte da Transfiguração, Mateus 17, foram esses dois profetas que apareceram com Jesus. Aquela visão anunciava a vinda de Jesus em glória para estabelecer o reino, né? Aí há ainda quem interprete Deuteronômio 18:15 como o retorno de Moisés antes da chegada do Messias, né? Mas o Messias mas há também quem pense que se trata de Elias e Moisés, por causa dos prodígios, né, que eles fizeram, né? Moisés teve poder sobre a água e Elias sobre o fogo, né? E as duas testemunhas também farão tais maravilhas, né, semelhantes. O certo mesmo é dizer que tudo que se fala sobre as duas testemunhas não passa de meras especulações. Quem disser, ou quem quiser, né, mesmo matar curiosidade sobre isso, deve se preparar para encontrar com elas na glória, né? Então, quem quiser matar curiosidade mesmo, só a eternidade vai nos dizer quem serão essas duas testemunhas, né? Só abrindo parêntese, ainda hoje em Israel, nos dias da Páscoa, né, eles deixam a cadeira reservada para o São Enoque, né, para o Enoque. Por quê? Porque Enoque, eles acreditam, né, acreditavam que Enoque pode voltar em uma época de Páscoa. Se voltar numa época de Páscoa e eles estiverem comemorando a Páscoa, né,
já tem uma cadeira, né? Geralmente ao lado da cabeceira, né? Da mesa, para receber o homem de Deus Enoque, que foi trasladado para não ver a morte, porque o Senhor para si o tomou. Então tem esse negócio também em Israel, né? Então, irmãos, o certo é dizer uma coisa: Deus sabe quem serão essas duas pessoas. Pode ser dois crentes, pode não ser. O certo é que é duas pessoas preparadas para o momento, né? Momentos difíceis exigem pessoas corajosas, né? Pessoas corajosas faz com que uma geração se sinta à vontade, torna a geração fraca, né? Uma geração fraca faz com que exista problemas difíceis, né? E problemas difíceis exigem líderes corajosos, né? Então, nessa época da grande tribulação, serão os dias mais difíceis da história da humanidade. Por isso que Deus tem preparado pessoas, né? Que nem as duas testemunhas, Deus já tem preparado. Os 144 mil, na onisciência do Todo-Poderoso, na presciência do nosso Deus, Ele já tem reservado essas pessoas para esses dias, já tem selado, se é que pode me entender, no sentido de escolher, né, de antemão. Então, Deus já tem tudo planejado para esse grande dia. Então, os anjos que vão anunciar o Evangelho eterno, as duas testemunhas, os 144 mil, já foram escolhidos na eternidade, né? Na eternidade no sentido de presciência e não de predestinação. Presciência, Deus já sabe quem são. Então, amados, é isso. A gente não pode dizer que é profeta tal, o Moisés, Elias, Enoque, Elias, Enoque, Enoque e Moisés, mas a gente sabe que essas duas pessoas já foram preparadas. Eu já tenho na mente santa dele o nome desses dois que irá, né, pregar o Evangelho durante a grande tribulação, né? E essas duas testemunhas nós encontraremos na eternidade. Então vamos para lá, vamos se preparar para a gente ir, para poder encontrar esses dois homens lá na glória, né? Ao lado do Cordeiro de Deus, né? Em grego é interessante dizer que é Cordeirinho de Deus, né? Então, meus irmãos, é isso. E vamos nos preparar para estarmos com o Senhor em glória, para que a gente possa ver esses servos dele lá. Não só Enoque, Elias e Moisés, mas todo aquele povo santo, né, que viveram o Antigo Testamento, Eliseu, Jó, Abraão, né, Jacó e tantos outros homens de Deus a gente vai ver lá, né? Além das duas testemunhas, apertar a mão desses 144 mil servos de Deus que vão ser fiel, pregadores do Evangelho, missionários, né? Falar a vontade de Deus para no meio do mundo totalmente já dominado por Satanás, mas os servos de Deus vão estar ali pregando o santo Evangelho de Jesus. Isso é a maravilha do céu. Irmãos, eu estou igual o Jeremias. Quero falar alguma coisa que nos traga esperança, né? E a esperança maior nossa reside no arrebatamento, né? Na vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, né? Para nos buscar, para nos levar para si, para estarmos com Ele eternamente, né? Para nos livrar dessas cartão de crédito chegando todo mês, né? Água, luz para pagar essas perturbações. E na vinda do nosso Senhor Jesus, essa vida secular vai cessar e entraremos no eterno estado de gozo. Que maravilha, né? De glória, de alegria, né? Então, quem será a besta, né? Quem será esse caba besta que vai zombar, né, do nome do Todo-Poderoso durante a grande tribulação, que vai se levantar pedindo adoração, né, durante a grande tribulação? A palavra besta é Therion. Esse TH geralmente se fala com a língua no meio do dente, né? Para designar a palavra fera, né? Essa palavra era usada na literatura grega para indicar animais perigosos. Essa palavra besta era utilizada para indicar seres animalescos, né, de natureza sobrenatural na literatura antiga. Se usava essa palavra referindo-se a um dragão monstruoso e usava-se também para indicar indivíduos de natureza bestial, né? A besta é o próprio anticristo, né? O que resta saber qual das duas a que emerge do mal, a que emerge da terra, né? O dragão, o antideus,
a besta, o anticristo, e o falso profeta, o anti-Espírito Santo. Cristo veio ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo, João 3,17. A besta virá ao mundo a fim de condená-lo eternamente. Né? Então, quando ele fala sobre a besta que surgiu do mar e a besta que surgiu da terra, né? Qual das duas emerge do mar da terra? Aqui emerge do mar é o mar das nações, né? Esse mar também que o João viu é o Mediterrâneo, então ele vai surgindo na Europa. E a terra que ele se refere é a terra de Israel, a terra santa. Então, possivelmente, o falso profeta será um judeu apóstata, né? Um judeu apóstata que vai servir o anticristo. Porque, na verdade, é uma tríade satânica, né? O dragão seria o antideus, a besta, o anticristo, seria o anticristo, né? E o falso profeta, o anti-Espírito Santo, né? O bestial, né? A besta seria o anticristo bestial. Então, a besta que emerge da terra, vamos ver. Os intérpretes discutem sobre o anticristo será a besta que sai da terra, Apocalipse 13:11, ou a que sai do mar, Apocalipse 13:3. O pensamento mais certo é que o anticristo seja a besta que sai do mar. Alguns entendem que a besta que sai da terra será o João Batista do anticristo, né? O que parece mais certo é pensarmos de que o anticristo seja a besta que sai do mar e a besta que sai da terra seja o falso profeta, o ajudante dele, porque vem depois, né? Mas então o Satanás ofereceu a Cristo os reinos do mundo, Mateus 4:8. Mas o Senhor repeliu essa oferta segundo as condições de Satanás. Esse mesmo oferecimento será feito ao anticristo. Assim sendo, somente a besta saída do mar tem estatura suficiente para ser uma figura universal e para cumprir o papel previsto para o anticristo, com seu reino universal de maldade e apostasia, Apocalipse 19:19. Alguns intérpretes entendem que a terra em que a segunda besta sairá se refere à Palestina, como falei, né? Acredita-se que dali sairá o falso profeta, a besta que sai da terra. E também o anticristo, a besta que sai do mar, isto é, das nações. É certo crer que o anticristo seja um judeu, porque ele fará, volta às páginas, fará um pacto com os judeus por 7 anos, como já foi visto. E os judeus não crerão em nenhum Messias que não seja judeu. Então, possivelmente, esse anticristo seja um judeu apóstata. Né? Por quê? Porque ele vai se irmanar, né? Se irmanar com o povo judeu. Então, talvez seja um judeu apóstata. Ora, o sinal da besta, né? 666 de Apocalipse 13:18, né? Encontramos o número 666, que é o sinal da besta. O texto sacro diz que esse número é um número de homem. Muitos comentários têm surgido para identificar o número 666, mas nenhum satisfaz. Os intérpretes têm feito seus cálculos usando valores latinos ou valores gregos, e até mesmo hebraico, pelo que soluções largamente são atingidas. Uns pensam que a besta seja Nero, o Nero reencarnado. Outros acham que seja César, Diocleciano, Napoleão, Balaão, Maomé, Hitler, etc. Há quem cita o nome de vários papas. Alguns comentaristas afirmam que se formam com a palavra Vicaris Filii Dei, vigário, filho de Deus, né, isto é o número 666 em latim, né, que é o Papa, né, o título do Papa. Outros pensam-se alguns jesuítas, né, até o nome de Calvino e Lutero tem estado na lista de suspeitos de ser a besta. O teólogo sueco Petrelli aplicou esse número a Joseph Smith, né, 666, fundador do mormonismo, como sendo a besta. Mas isso é apenas uma curiosidade histórica, né, interpretativa. Outros atribuem
ao código de barra usado nos computadores. Alguns místicos modernos têm dito a besta anticristo nasceu a 5 de fevereiro de 1962. Né? Também, se você citar www em hebraico, né? que é o digitar em hebraico, no teclado em hebraico é 666, é 666, né? O Vav é 6, é Vav, Vav, Vav. Então, especulação. Talvez seja uma coincidência curiosa que adicione o nome da letra desse ano, né? Temos 1 de 9, 6 mais 2, que é igual a 18, ou seja, 3 vezes 6, ou 666. É meio complicado, né? A gente ir atrás de 666. É melhor não ficar na Terra para não ver o CPF desse infeliz, porque a Bíblia diz que é o CPF do nome de um homem, né? Então, 666. Então, a trindade satânica. Temos a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E temos a trindade satânica. Satanás, o falso profeta e a besta. Né? A besta, que eu estou me referindo, o anticristo. Então, a trindade satânica. O diabo tem procurado ser um grande imitador de Deus. Desde a queda do Éden, sempre houve um Caim para cada Abel, né? Um Janes e Janes para cada Moisés, uma Babilônia para cada Jerusalém, um Herodes para cada João Batista e um Nero para cada Paulo. Assim, há um Satanás que quer ser Deus, um anticristo querendo destruir o mundo que Cristo quer salvar, o anti-Espírito Santo que quer operar astutamente o coração dos homens, onde o Espírito Santo anela fazer a obra de Deus. O Espírito Santo seja os crentes para o dia... O Espírito Santo sela os crentes para o dia da redenção. Efésios 1:13. Apocalipse 7:14, do 1 ao 3. O falso profeta sela seus seguidores para o dia da perdição. Apocalipse 13:16. Até nisso o diabo tenta imitar a obra de Deus. O Espírito Santo sela para o dia da salvação, o coração do crente, e o Satanás, o falso profeta, sela para o dia da perdição. Né? Então Deus ele usou Elias para fazer fogo cair do céu, em 1 Reis 18:24. Satanás usa a besta para fazer fogo cair do céu. Apocalipse 13:13, um imitador barato. Cristo é visto em Apocalipse 19:12 com muitos diademas, símbolo de realeza. Diadema, né? Símbolo de realeza, coroa, né? E a besta é vista no capítulo 13 com 10 diademas. Né? Cristo aparece no capítulo 19 montado no cavalo branco. A prostituta aparece no capítulo 17 montado numa besta. Né? E Cristo morreu e ressuscitou. A besta será ferida de morte, Apocalipse 13, mas receberá vida do dragão, Satanás. Então, será um negócio mesmo muito profundo mesmo durante a grande tribulação. Será uma imitação, será um mágico, ilusionista tentando fazer milagres, né? Tentando imitar a obra de Deus. Né? Igual Janes e Jambres, né? Moisés fazia um milagre da parte de Deus, eles iam e imitavam. Né? Então não será diferente dessa vez. Quem é o anticristo? A gente já falou também sobre esse indivíduo no canal Sala Pentecostal durante uns 12 períodos, mais ou menos, durante uns 12 vídeos, mais ou menos. Então, quem é esse anticristo? Né? O anticristo, ele foi, assim como o Cristo foi a encarnação do que há de melhor nesse mundo, o anticristo será a encarnação do que há de pior entre as nações. Né? Então, o anticristo será o mais ruim dos ruins, né? Será o desgraçado dos desgraçados. Se existe homem ímpio e violento, o anticristo será prodigiosamente violento e desavergonhadamente ímpio. O anticristo é a própria besta que emerge, que surge, né, que emerge do mar, em Apocalipse 17:15, né? Em Apocalipse 13. Né? O mar representa a grande e desassossegada massa da espécie humana, né? Apocalipse 17:15, quando você vê mar na Bíblia,
geralmente é em rebuliço, é em trovoada, aquela coisa toda. Então ali representa um mundo em pânico, um mundo em evolução, né? Então o anticristo fará oposição a tudo quanto é direito. Haverá de exaltar-se acima de tudo que é chamado Deus. Então, segundo Tessalonicenses 2:13, a gente também já falou sobre isso. Então, será assustador mesmo. Ele odiará qualquer coisa que se chame de Deus, qualquer coisa que esteja certa, ele odiará. Né? O que nós estamos vendo hoje no STF e em Brasília e nos partidos de esquerda é só uma sombra do que o anticristo será durante a grande tribulação. Sendo que nessa época só existirá dois povos: os que vão aceitar a besta e os que não vão aceitar a besta. Então, e exigirá adoração tal como os antigos imperadores romanos exigiam no culto ao imperador. Né? Como já foi dito, o imperador chegava e fazia sua estátua. Né? E quem chegasse ali tinha que fazer alguma oferenda, se inclinar, tinha que derramar um óleozinho lá, tinha que colocar um incensozinho, porque senão morria. Então, se não fizesse isso, morria. Por isso que a igreja foi perseguida durante todos os imperadores romanos até chegar em Constantino. Por quê? Porque todos queriam adoração. Adoração não era muita coisa, não. Era só negar o nome de Jesus e colocar lá um incensinho, né? Hoje as pessoas, por qualquer coisa, né, estão achando que não, isso não vale nada e tal. A gente pode conviver com isso, mas naquela época os crentes não aceitavam e morriam, né? Durante a grande tribulação será a mesma coisa. Não, faz só uma ofertinha aqui. Não, eu quero não. Né? Então será assim. Então, por essa razão, alguns chegaram a pensar ser ele próprio Nero, né, que haverá de reencarnar como homem do pecado. Né? Mas se Nero morreu, depois da morte segue-se o juízo, como a gente já leu. Seu aparecimento será no poder de Satanás, e ele fará muitos prodígios de mentiras, segundo Tessalonicenses 2:9-10. Ele ocupará o templo de Deus em Jerusalém e exigirá adoração. Né? O anticristo haverá de destilar a própria essência da blasfêmia. Né? No anticristo será destilada a própria essência da blasfêmia. Tudo que for blasfêmia, o anticristo fará. Né? Um fato histórico interessante é que uma vez alguém contou, um amigo de Hitler, que ele se endemoniou quando ele tinha aproximadamente 14 anos. Né? E o Satanás prometeu a ele o domínio sobre toda a terra. Né? Então, por que o Satanás não conseguiu fazer do Hitler o anticristo? Porque a igreja ainda está aqui na terra. Né? Nós cremos que o anticristo tem cada anticristo para cada geração. Né? Satanás não será pego de surpresa. Então, assim que a igreja for arrebatada, Satanás já terá o seu anticristo pronto. Né? Toda geração, nós acreditamos que ele prepara um anticristo. Uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa insubmissa, uma pessoa desobediente, uma pessoa onde habita todo o mal. E ele joga tudo que tem naquele indivíduo que dá lugar. Né? Então, o anticristo pode ser qualquer um. Então, amados, esse indivíduo ele operará muitos milagres científicos, né? Os quais supostamente eliminarão a necessidade de crer ou prestar lealdade a qualquer Deus invisível, né? Já insensível, já que ele será o falso Cristo e Satanás. Né? É certo que ele procurará eliminar qualquer necessidade de conhecer o Cristo de Deus, né? Por esta razão, perseguirá a igreja ou os crentes que ficarem para a grande tribulação. E até os judeus piedosos serão objeto da sua cólera, ira, né? Raiva, vingança pervertida. Né? Ele será o grande enganador da humanidade, pois muitos, especialmente a juventude, segui-lo-á com um senso de realização. Assim, como Jesus Cristo foi Deus encarnado, assim também o anticristo será a encarnação de Satanás. Assim como o Cristo foi rejeitado pela maioria, assim o anticristo será quase universalmente aceito pela humanidade. Assim como o Cristo saiu a fazer o bem, do mesmo modo o anticristo sairá ao redor praticando a maldade. Cristo chamou Satanás de príncipe deste mundo, João 12:31.
14, 30, 16 e 11. 16 e 11, vamos ver. Olha o que Cristo diz. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Porque o príncipe deste mundo está julgado. Então, no tempo da tribulação, isso será uma verdade claríssima, porque Satanás virá a ser adorado diretamente, mas também indiretamente por meio do seu anticristo. O anticristo será tão feroz que todos os ímpios do passado pareceriam crianças inocentes, né, em comparação a ele. Ele atuará com uma sabedoria imensa e por isso terá controle de tudo. Vivemos na era da informática, através do computador, ele controlará tudo, né? Vivemos na era da informática, através do computador, ele controlará tudo. Até mesmo a religião será controlada ao ponto de não poder haver outra, senão a adoração à besta. É interessante dizer também que muitos não serão forçados, muitos quererão aceitar a besta facilmente, sem nenhuma perseguição, os que já estão enganados por ele. Aí você me diz, mas quem é que vai querer seguir um desgraçado tão ruim desse, um assassino, um criminoso? Ora, mas tanto gente besta não está seguindo aí o Che Guevara, né? O Fidel, né? Que foram grandes assassinos da humanidade, Stalin, né? Que matou milhões, Mao Tse-tung, né? Que matou milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Outro dia eu vi um cara com a camisa do Che Guevara, né? O maior assassino de homossexuais do mundo foi o Che Guevara, um dos maiores assassinos, né? Ele dizia que o cara não se via para a guerra, se não se via para a guerra, aí deveria morrer, né? Se o cara não aceitasse o regime, deveria morrer. Então, esses caras assim são idolatrados hoje, né? Então, basta você fazer uma ligeira pesquisa que tem um bocado de cara defendendo Fidel, tem um bocado de cara defendendo Che, tem um bocado de cara defendendo Stalin, né? Por quê? Porque foram iludidos por Satanás e o coração deles se endureceram. Você imagine na hora do pega para capar mesmo, na época da grande tribulação, em que o diabo está no seu auge de destruição e de engano, né? Espírito de engano. Pessoas que saem das nossas igrejas e vão procurar refúgio em uma igreja diabólica, né? Por quê? O espírito do engano está iludindo as pessoas. Então, essa ilusão vai ser multiplicada depois do arrebatamento por 1000, né? Então, qualquer vacilo será fatal para o pecador. Certo que haverá o contraponto, haverá os anjos pregando, haverá os 144 mil selados, né? Haverá as duas testemunhas, né? Mas mesmo assim vai ser muito trabalho, né? Vai ser muita dificuldade, né? Que essas pessoas serão salvas. A perseguição vai ser muito cruel sobre aqueles que ficarem, sobre a igreja que ficará, vamos chamar de igreja, né? Durante a grande tribulação. Né? Mas é interessante que os que ficarem também não serão, os adoradores da besta também serão punidos, né? Com tumores malignos, com fome, com sede, com vários tormentos também, né? Deus punirá muitos deles, né? Ou os punirá, né? E eles perseguirão a igreja por isso. Ora, a princípio os judeus serão favorecidos por ele por meio de uma aliança com duração de 7 anos. Daniel 9:27. Entretanto, como o diabo não tem palavra e enganar é o seu ponto forte, no meio dos 7 anos ele quebrará a aliança e desencadeará uma terrível perseguição contra os judeus que serão socorridos, por Cristo, que descerá do céu montado num cavalo branco, em Apocalipse 11:16. No final da grande tribulação, ele exibirá milagres científicos que deixará atônitos as mentes dos homens. Sua sabedoria será tão grande que os reis e nações prostrarão diante dele. Sua folha de serviços e realizações será impressionante, sobretudo no campo das realizações pessoais e diplomáticas. Ele parecerá um ser divino aos olhos de todos, e por isso o adorarão, segundo Tessalonicenses 2:4. Ele ridicularizará o mito de Cristo, né? Estou com a trava na garganta hoje, na língua, né? Trava a língua hoje.
ele ridicularizará o mito de Cristo, insultando a fé dos santos. Antíoco Epifânio sacrificou uma porca sobre o altar de Deus no templo de Jerusalém para insultar a fé dos judeus. Mas o anticristo será a própria porca, né, que procurará substituir o altar dedicado a Deus em Apocalipse 13:3. A besta anticristo será restaurada de uma chaga mortal. Muitos comentaristas acham que ele ressuscitará da morte a fim de cumprir o seu pérfido intento de levar a humanidade a crer que ele tem poder sobre a morte, com o intuito de ridicularizar o Cristo de Deus. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desta aula, né? Sobre o anticristo, falso profeta, a besta, esses caras tudo aí. Que Deus possa abençoar vocês de uma maneira especial. Vamos nos preparar para a vinda do Filho de Deus. Tá? Jesus está à porta, ou às portas, para buscar a sua igreja. Não é hora da gente se atrapalhar com coisas que não nos levam a lugar nenhum. Deus abençoe a todos vocês de uma maneira especial e que possa suprir todas as vossas necessidades em Cristo. A paz do Senhor.